Vamos lá, pessoal, presta atenção aqui, vem comigo, vamos aprender, vamos estudar. Eu falo que enquanto a gente está estudando, nós estamos ajudando pessoas, ajudando nossos clientes, fazendo o melhor. Agora, se a gente não estuda, a gente fica desatualizado. Se a gente não estuda, a gente vai começar a fazer fofoca da vida dos outros, porque aí você tem tempo, né? Quem tem tempo de reparar na vida dos outros. Agora, enquanto você estiver ocupado com a sua vida, aí a coisa vai. Vem comigo, presta atenção na aula e vamos juntos mudar a nossa cabeça, a nossa forma de agir, vamos ser mais positivos, vamos ser mais gratos, focar na nossa vida para poder fazer o melhor para o nosso cliente, tá bom? Vamos lá, quero trabalhar com você nesse momento, na nossa aula aqui, eu quero falar sobre a formação. Formação do uso capião e também dos fundamentos, né, que vão trazer, de fato, fundamentos que vão trazer a profissionalização, a vitória. Então, vem comigo aqui. Vamos lá, nós falamos aqui sobre interessamento, qualificação, estudando a petição em si, a exordial em si, de forma muito cuidadosa. Então, olha o cuidado que nós temos aqui, trabalhar tópico por tópico. Poderíamos fazer uma aula de 1h30, mas não, vamos trabalhar tópico por tópico para ficar com qualidade, para ficar bonito, para você aprender, para você, de fato, conhecer o assunto e dominar. Nós já falamos aqui a respeito dos fatos e a importância de trabalhar com as preliminares do uso capião e como deve ser desenvolvidos os fatos e o que não pode faltar. Nós já falamos aqui da origem da posse, dos requisitos, pressupostos do uso capião e no fundamento, ou seja, no direito. O que eu faço, professor Júlio? Então, vem comigo, vamos lá. No Brasil, nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Então, é importante escolher a espécie adequada. E não venha com essa conversinha mole que só tem 3 espécies na prática, 5 o resto não precisa. Isso é conversa de doido, né? É a mesma coisa no medicamento. Só tem Neosaldina, eu vou tomar só Neosaldina. Você tem que conhecer outros medicamentos para ver qual que é melhor para você. Estou dando um exemplo chulo, né? Imagina um médico pensar, você precisa desse médico, um cardiologista, ele fala, não, só tem um remédio só, os outros não prestam não. Nem conhece, demonstra isso, é muito feio. Então o que eu quero trazer para você, isso é importante. Nós aprendemos lá na faculdade que existe a pirâmide de Kelsen, hein? A pirâmide de Kelsen. E quando eu falo da pirâmide de Kelsen, nós temos no topo da pirâmide as normas constitucionais. Abaixo, as normas infraconstitucionais. Então, qualquer fundamentação, qualquer petição imobiliária, civil, ficaria bonito, didático, de forma correta, criaria uma conexão. Então, eu oriento você a trabalhar primeiro com os artigos constitucionais. Nem sempre o uso capião você vai achar artigo constitucional, porque nós temos o uso capião coletivo, também previsto na Constituição Federal, temos o uso capião especial urbano, especial rural, então tudo bem, se tem artigo, não trabalha com artigo. Mas normalmente nós trabalhamos com a função social da propriedade, que é prevista dentro do artigo 5º, né? A função social da propriedade. De fato, vamos começar, dentro desse estudo da pirâmide de Kelsen, vamos começar também a falar de algo constitucional, né? De alguma normativa constitucional. Então, por que não começar, talvez, com a função social da propriedade? Depois nós temos um enunciado que nos interessa muito, que é o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Quando eu falo desse enunciado, é importante saber, né, é importante trabalhar, de fato, trazendo questões novas. Esse enunciado, gente, é muito importante, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, porque ele separou a água do vinho. A confusão que era feita lá atrás com posse era absurda. A posse não vale nada. A posse não vale nada. Você tem a posse, nós só é dono que registra. E não é bem assim. Nós não podemos ser robozinho. Não cabe os capião de imóvel público. Claro que cabe. Chega de conversa mole. Chega de conversinha pronta. Só é dono quem registra. É claro que ser dono tem que ter o registro. É claro que ter a propriedade no nome é muito mais seguro. Mas no Brasil, muitos negócios são feitos através de contrato de gaveta. Quer queira, quer não queira. Então, nós precisamos trabalhar com fundamentações novas. O enunciado 492 é perfeito porque nós trabalhamos com uma fundamentação que trouxe de fato um novo conceito de posse. Então, 492. Depois trabalhar com o artigo que você escolheu, é o 1238, é o 1242, 1342, é o artigo que você escolheu para fazer o seu uso capião. Quero trabalhar com você que não existe, aluno meu está fazendo esse baita curso de alto nível, nunca mais na vida, vai mandar o uso capião para o lugar errado, vai mandar o uso capião para a vara civil, sendo que tem vara especializada. Aluno meu nunca mais vai fazer a besteira que é feio, o cliente nota, hein? Litisconsórcio necessário.
tem que mencionar a esposa e tem que mencionar o marido. Você já sabe como não mencionar. Quando a gente não menciona, não adianta vir com desculpinha, é um erro grave, grotesco, não pode. Também coloque o nome da peça inteiro. Ação declaratória de uso capião extraordinária. Ação de uso capião declaratória constitucional. Ação declaratória judicial de uso capião coletiva. Sem medo de ser feliz. Agora, a ação de uso capião está errado. Para começar, é uma ação declaratória. Então tem que aparecer o nome declaratório. E depois o nome do uso capião específico. Cuidado com isso, tá? É importante que você fique atento, porque fica feio, fica feio. Então, vamos ficar atentos em relação a isso. Voltando no direito ou nos fundamentos, normas constitucionais, enunciados, algo novo, tem o 492, tem o 494, que fala da súmula de posse. Então, tem enunciados importantes do CNJ. Trabalhar com o próprio artigo, trabalhar com súmulas, muitas vezes o uso capião, nem sempre é o caso, mas muitas vezes o uso capião eu tenho que trabalhar com súmulas. Se tem, eu trabalho. Se eu quero trabalhar com o uso capião com uma súmula de defesa, eu vou trabalhar com a 237 do Supremo. Então faz a diferença. Faz com que sua peça fique bonita, fique bem feita. É importante isso. A fundamentação deve ser trabalhada de forma cuidadosa. Eu não posso no direito ou na fundamentação trabalhar de um jeito relaxado. O cliente percebe, a parte contrária percebe. Então eu preciso fundamentar com normas constitucionais, com súmulas se tem, com enunciados, OJs. No direito civil não é muito comum tantas OJs, né? Mas aqui nós temos enunciados. Então é importante trabalhar com esse nível de qualidade. É importante que isso seja feito dentro da peça para que a gente possa colher os frutos. E aí tem várias dicas, né? Quando a gente fala de petição inicial, você tem que definir uma estratégia. É muito importante, não podemos esquecer que o processo não é mais aquela coisa atrasada, né? Copia e cola copia e cola da internet, ou no passado ainda a máquina de escrever, né, gente? Hoje não, o processo é estratégico. Você vai usar um uso capião, talvez, para conseguir uma verbação premonitória para que alguém não arremate novo no leilão. Olha como a coisa mudou. Muitas vezes você vai usar o uso capião, mas seu cliente não vai nem ganhar a ação, mas você vai usar para travar, para criar um imbróglio, ou um imbróglio, né? Onde, de fato, vai travar tudo. É uma realidade. Então, cuidado. O jogo processual, gente, ele inicia muito antes da petição inicial. E ele começa já na elaboração das estratégias. Para montar as estratégias, é preciso que os fatos que deram origem ao litígio estejam bem especificados e nenhum detalhe pode ser esquecido. Isso é muito importante, hein? Aliás, dê valor aos detalhes. Como eu falei aqui, fotos, imagens. Por vezes, os pequenos fatos, não só nos fatos, né, mas no direito também, é o que desencadeia em consequências maiores. Então, é importante que nessa peça, tanto nos fatos quanto no direito, na fundamentação, ela deve ser minuciosa e determinando para obter o quê? O afinco de informações precisas sobre o assunto, que é a chave para um bom começo do processo. E para isso, gente, é importante sim saber trabalhar com tópico, desenvolver o formato de... Não que eu sou craque nisso, mas você tem que saber trabalhar com formatação, quer queira, não queira. Se não sabe, pede ajuda, eu peço ajuda. Né? Tem que trabalhar. A peça tem que ser bonita, mudou. É uma leitura rápida. Hoje tem o projeto PET 10, a peça não deve ultrapassar 10 folhas, 10 laudas. Tente manter, tente conseguir trabalhar com isso, faz toda a diferença. Os fatos, assim como o direito, bem definidos, detalhados, a peça é a chegada da hora de estudar o caso. Você tem que saber direito material, tem que saber direito processual, tem que ler doutrinas relacionadas ao tema, ao assunto. O objetivo da lide, se é realmente ganhar a ação dos capião, se é ganhar, se é blindar, se é travar, se é criar uma situação onde trava tudo, os capiões servem para suspender muita coisa. Então, tem que ter domínio, sim, dos pontos fortes e fracos do direito do seu cliente, e é fundamental para poder traçar uma estratégia processual mais adequada, que o êxito da demanda, sobretudo para auxiliar na dedução de alguns argumentos e passos da parte adversária, é importante. Adote também o seu próprio modelo. Você não vai de modelo de copia e cola na internet, gente. Você vai ter a sua estrutura e você vai mudando. Mas você tem a sua estrutura. Copia e cola na internet não salva ninguém. O cliente percebe. Fique atento também aos requisitos da petição inicial. A fundamentação, o direito, é previsto no 319. Está lá. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então,
Tem que fazer isso de forma lógica. Por isso, quando nós contamos os fatos, e antes tem as preliminares, nós vamos narre a história do seu cliente. É duro admitir, mas advogados não sabem escrever. É duro admitir, mas é uma realidade. Eu estou falando de gramática. Então é importante você quebrar a cabeça, estudar gramática. Tem que estudar. É importante, faz a diferença. O advogado tem que ser, de fato, inteligente, humilde e fazer revisões. Não é vergonhoso. Leitura, objetividade, uso da língua portuguesa faz toda a diferença também no uso capião. Outra dica que eu trago também, deixe de lado a estrutura dos fatos e do direito e do pedido, aquela coisa antiga, né? Fato, parece exame de OAB. Claro que você pode falar do direito, mas não precisa ser aquela estrutura presa, rígida, né? Dá para organizar de forma mais didática, simplifique o conteúdo, elabore um bom fechamento também, isso também na fundamentação. Faz toda a diferença para que você possa ter sucesso na sua petição. Né? Faz toda a diferença. Então, eu falo sempre isso. Tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer com amor. Né? Quem pode entrar com uma petição de uso capião? Quem tem os requisitos, pressupostos, posse, mas pacífica, nos nomes, ou seja, isso é o coração do uso capião. O endereçamento correto, a qualificação das partes, os fatos, fundamentos jurídicos do pedido. Os fatos devem ter conexão com o direito. Hein? Então, devem ser narrados os fatos de forma clara, bem estruturado, respeitando a ordem cronológica, e deve tomar cuidado de não misturar as partes durante a narrativa dos fatos, hein? O que pode causar problema também do entendimento do juízo. Os fundamentos jurídicos, que é o que a gente está falando aqui, são os direitos. O direito ferido, o qual o autor quer a proteção. No caso do capião, não tem nada de direito ferido. Hein? O que nós queremos no capião? A homologação. Por isso é uma ação declaratória, você tem que deixar bem claro isso. Baseando na legislação, doutrina, súmula, jurisprudência, é recomendado que seja feito dentro dessa linha da pirâmide de Kelsen que nós falamos aqui. E o pedido, claro, nós vamos conversar sobre isso, também interessante que faça da forma mais específica possível, separa as preliminares com o pedido em si. O pedido do capião, o ideal que seja feito dentro de como se fosse um manual para explicar ao juiz. É importante. Você faz o pedido da procedência da ação, mas você quer o quê? Você quer que seja enviado os autos para o cartório de imóveis e aberto uma nova matrícula. Expedido o mandado judicial para a abertura de uma nova matrícula. Ou, não sendo o entendimento do cartório, que seja feito o registro da sentença com efeitos originários. Por quê? Tem muitos juízes, juízas, eles dão a procedência do capião, mas fica inerte. Aí o cartório não recebe os autos, não recebe nada, não recebe um ofício, vai fazer o quê? O cartório. O cartório acaba não fazendo nada. Então, explica. Mas o juiz sabe tudo. O juiz não é assim. Você sabe que não é assim. Então, é importante. Não esquecer dos pedidos como requisitos, protesto de prova, perícia. É importante. Tem que fazer esses pedidos. A averbação predicatória entraria na preliminar. O valor da causa, cuidado. Tem que respeitar o artigo 292. Não adianta querer R$1.000 o valor da causa. A título de alçada. Não, é o valor venal. E eu vou respeitar o valor venal. A não ser que você tenha o valor do negócio. As provas com quais o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos. Quer pedir audiência de instrução de julgamento? Peça, mas tem que ter testemunha. A audiência de conciliação, professor, não, é incompatível, nós já falamos sobre isso, do uso capião. Instrução de julgamento não é marcada, não é agendada do uso capião, não é comum, mas eu posso pedir, né? Eu posso pedir. Então, cuidado com isso. As dicas que eu dou na petição inicial, narre os fatos na ordem correta. Tenha uma escrita limpa, objetiva. Use os recursos necessários para mostrar o seu lado ao juízo. Deixe tudo organizado. Automatize os processos, quando possível. Então, isso é muito importante para o seu sucesso, tá? Para que a sua petição, dê certo. E cuidado, a fundamentação, uma boa dica, talvez a pirâmide de Kelsen pode resolver o seu problema. Fica mais organizado, norma constitucional e as normas infraconstitucionais. Posso trazer no direito também a jurisprudência, sempre atualizada, hein? O uso capião não usa trazer jurisprudência, cheio de jurisprudência, 5, 6 folhas, é horrível isso. Eu, particularmente, nem uso mais. Não acho legal usar, porque o uso capião é um pedido declaratório. Se você quer usar, então, tenha o cuidado de usar a jurisprudência atualizada. Quando eu falo atualizada, não pode ter mais que 2 anos, hein? Tá bom? Um abraço e até a próxima.